Nós estamos juntos com você no Papo Sintonia da sua 106.1. Bom dia! Quem está aqui com a gente no canal do YouTube já está aí sintonizado na Cardeal FM. E a partir de agora também, gente, para você que quer seguir a gente no Instagram, atenção, Instagram já convidando aí quem está seguindo a gente no Em Sintonia FM. Então também você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta aqui por esse canal. Vamos aguardar até que o Instagram também convide as pessoas, porque eu já estou aqui totalmente em sintonia com a minha convidada, querendo muito conhecer o trabalho dela, trabalho diferenciado. Ela é terapeuta, ela é nutricionista e terapeuta alimentar infantil, musicoterapeuta, e junta tudo isso num trabalho diferenciado para aquelas crianças, acreditem, que têm dificuldade em comer. É Simone Virgens. Vamos falar sobre terapia alimentar, um caminho saudável para a nutrição infantil. Bem-vinda. Patrícia, bom dia a todos. E ela veio acompanhada, gente. Quem está aqui no Instagram vai poder ver, daqui a pouco ela já vai apresentar esses personagens para a gente. Né, o Dino Papatudo é o amigo das crianças, né? Eu uso muito nas sessões de terapia alimentar. Que bacana! Papatudo. Pois é, o Dino papa tudo, e nem sempre as crianças, tem criança que não quer papar nada, para o desespero dos pais. Isso. Por que isso, Simone? Com certeza. Assim, quando a criança para de comer, ela não para de comer do nada. Existe uma causa. E essa causa a gente tem que descobrir. Né? Então, são 4 causas, né? Quando a criança deixa de comer. Ela pode ter um problema orgânico, né? Ela pode ter um problema gastrointestinal, uma alergia alimentar. Essa é uma causa. Outra causa pode ser uma causa motor, oral. A criança pode ter dificuldade em mastigar, dificuldade em deglutir, dificuldade em mastigar, morder e respirar. Então, essa é uma causa. Uma outra causa pode ser a causa sensorial. A causa sensorial, a criança tem dificuldade em distinguir aquele estímulo sensorial. Por exemplo, eu posso fazer um carinho no braço da criança e a criança pode sentir aquilo como aversivo. Ou então pode ter uma etiqueta na blusa da criança e ela sentir que aquela etiqueta está rasgando a pele dela. Ela não consegue distinguir esse estímulo. E falando da alimentação, a criança que ela vê um alimento mais molhado, um alimento mais mole, e ela não consegue pegar, ela sente nojo, né, daquele alimento. E uma outra causa pode ser a causa comportamental. Né? O comportamental é aquela criança que só quer comer daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, repete os alimentos pela marca. Se o biscoito tiver partido, ela não come. Né? É uma causa... a gente ri, mas é porque não está vivenciando. Isso. A gente não entende, acha engraçado, curioso, até irritante. Isso. Muitas vezes, porque nós estamos na nossa perspectiva. Nós não estamos olhando na perspectiva daquele indivíduo. E aí eu perguntaria até para você, todas essas causas juntas também podem aparecer, ou mais de um fator ao mesmo tempo? Pode sim. Pode sim. E aí o que acontece? A gente precisa descobrir essa causa. Né? Quando a família chega para mim, eu faço uma entrevista com a mãe, com o pai, atendo a criança, e o objetivo é descobrir essa causa para que essa causa seja tratada. Né? Então, é importante que essa causa seja tratada. Então, quando a criança para de comer, não é do nada. A gente tem que investigar por quê. Olha, eu já passei dessa fase, gente. Não vivi isso, né? Ao contrário, meus filhos se alimentavam muito bem, papava tudo, não precisava aqui desse, papava tudo. Sim. Mas eu vejo mães, gente desesperadas, é desesperador. E fazem isso, aquilo ainda mais hoje, né? Nos dias de hoje, com escassez de alimento, o Brasil voltando no mapa da fome, muitas vezes o desperdício. A mãe prepara uma coisa, ele não quer. Prepara outra, oferece, não quer. Meu Deus, que desespero, né? E aí passa de um alimento para outro, de um alimento para outro, não só pela questão financeira, mas pelo medo dessa criança adoecer, por achar que não está sendo suficiente. É um drama muito grande para essas mães. E aí eu fico pensando, quando tudo isso vem junto, e aí como sair daquele lugar de que é birra ou é uma questão realmente que precisa ser tratada? Qual é o limiar para a gente entender isso e não pirar? É isso, assim, quando você perceber que seu filho está restringindo os alimentos, que ele não quer comer, o bom é procurar ajuda. Né? E aí o profissional vai avaliar isso. Se a criança passa muito tempo restringindo esses alimentos, mais de 30 dias restringindo esses alimentos, então é importante que busque ajuda, né? Que busque ajuda de um profissional para poder já começar a tentar solucionar esse problema. Porque quanto mais tempo a criança fica na seletividade alimentar, mais tempo ela vai demorar para comer. Então eu tenho pacientes, por exemplo, de 5 anos que não come desde os 2.
Né? Então, tem 3 anos na seletividade alimentar. Então, para essa criança voltar a comer, vai demorar muito mais tempo. Então, o correto é procure ajuda. Procure ajuda logo. Se percebeu, procure ajuda. E essa percepção começa a partir de quando? Quando que a gente pode identificar, não, tem alguma coisa errada aí? Tipo, em determinado momento, até é aceito, isso é possível, está dentro da normalidade. Passou desse ponto, já está na hora de procurar um profissional. A seletividade alimentar é dita como a recusa alimentar, né? Pouco apetite, desinteresse pelos alimentos. Isso é muito característico da fase pré-escolar, de criança de 2 a 6 anos. Mas se essa criança não tiver inserida num ambiente familiar desfavorável, isso pode se prolongar para a adolescência e a fase adulta. Então, assim, às vezes a criança faz uma introdução alimentar maravilhosa, come tudo, mas aí depois, com 2 anos, ela para, que a introdução alimentar é até 2 anos, né? Então, vamos dizer, a partir de 2 anos, ela começa a já não querer. Ela começa a cuspir, ela começa a não querer pegar no alimento. Então, aí você tem que observar. Olha, ele não está querendo comer o feijão, ele está com nojo do feijão, e aí você já procura ajuda. Observou logo no início, 2 anos, você já pode... Aquela criança que comia fruta, tomava suquinho, adorava, de repente não quer mais aquilo. Isso. Então, seletividade alimentar na infância existe. Agora a pessoa pode considerar, isso é o quê? Isso é um sintoma, é uma doença, é uma condição? Como é que eu entendo? Não é uma doença, é uma fase da criança, mas que tem que ser tratada. Né? Que tem que ser tratada. Isso, vai passar, é fase. Não vai passar se você não tiver um acompanhamento. Ouvindo, se tiver um acompanhamento, não vai passar, né? As mães fazem de tudo. Quando as mães chegam para mim, elas já chegam muito cansadas, né? Elas fazem de tudo. Ela já deixou sem comer, já deixou passar fome, já ameaçou, já fez chantagem, já fez um monte de coisa e não funcionou, né? Então, assim, o correto é procure ajuda. Pois é, procure ajuda no primeiro momento. E você sozinha não vai dar conta. E aí vem assim aquela incapacidade. Mas o menino não come comigo, com a avó come. Tem isso. Seletivo com alguma pessoa? Com outra... Acontece às vezes de comer comigo no consultório e não comer em casa. Pode acontecer. Tenho que avaliar o que é que aquela avó está dando, que forma. Pode ser que aquela avó dê o que ele quer comer, né? Pode acontecer, mas aí tem que avaliar, realmente. Aí agora, nesse comer o que quer comer, tem que pensar, não, ele só come massa. Não adianta eu dar um legume, porque ele não come. E aí? Porque assim, a gente não pode deixar a criança com fome, né? Então, assim, eu tenho pacientes que só comem macarrão instantâneo. Ele só come macarrão instantâneo. Então, é o que ele come. A mãe não vai deixar ele com fome. Então, tem que procurar ajuda para que ele coma outros alimentos, né? Tem crianças que só tomam leite, macarrão instantâneo e biscoito, né? Tem crianças que têm assim, que não comem uma verdura, não comem proteína, não comem nada. Então, assim, é importante realmente que tenha essa observação e que se procure ajuda para aumentar esse repertório alimentar, entendeu? Vamos lá, então, a esses sinais, né, de atenção para esse comportamento. Nós estamos falando o quê? De um distúrbio, até de comportamento. Eu posso dizer que essa criança, sei lá, tem alguma síndrome. Meu filho é doente, meu filho tem problema. É isso, Simone, que você está dizendo? Não estou dizendo que ele não tem... É uma coisa que a gente pode resolver, né? Mas como nutricionista e como terapeuta alimentar sozinha, muitas vezes não vou conseguir. Porque, como eu falei no início, né? As causas. Pode ser uma causa comportamental, uma causa sensorial, a gente vai precisar de uma TO. A comportamental vai precisar de um psicólogo, mas é possível a gente reverter isso, né? É possível para que a criança volte a comer, porque a terapia alimentar, ela é feita de forma lúdica, brincando. Eu não chego para a criança e digo assim, olha, você tem que comer. Eu não digo isso, porque ele já ouve isso em casa. Então, se ele ouvir isso de mim no consultório, ele vai dizer, não quero mais ir para tia Simone, porque ela está mandando eu comer. Então, tia Simone vai contar daqui a pouco como é que ela atua realmente, como é que é feita essa terapia. Agora, tem muita gente que fala assim, gente, o Brasil está em fome, tem tanta criança aí que está na sinaleira, precisando de uma comida, que tem essas frases, né? E a criança... Não sei se isso vai ser suficiente. Você está desperdiçando, enfim, né? Eu tive um trabalhão danado para fazer essa comida. Eu acho que só piora esse tipo de situação. Porque, assim, na verdade, a criança, ela não consegue, né? Ela não consegue comer. Aí eu trouxe aqui uma baratinha de plástico para vocês imaginarem, né? Vamos dizer que tem aqui no seu arroz... Né, essa baratinha de plástico. Imagina isso aqui no seu arroz, no seu macarrão. Imagina, no seu arroz e macarrão. Não ia gostar, né? Então, assim, na verdade, a criança tem nojo, ela não consegue comer aquilo ali. Não é uma coisa assim, porque terapia alimentar, seletividade alimentar não é birra.
A criança não come porque ela não consegue. É como se fosse mais forte do que ela. Tem que ser trabalhado de forma lúdica para que ela aproxime aquele alimento dela. Meu Deus. E a gente fica imaginando. Imagina se a gente tivesse um arroz com uma baratinha dessas, a gente iria comer. A gente também teria repulsa. É assim que a criança se sente. Né? Ela olha e diz, não consegue. Não consegue. Né? Então tem que ser feito realmente todo um trabalho. E para cada uma vai ser diferente ou mais ou menos é normal para todo mundo? Eu, por exemplo, né, eu vejo pessoas até hoje, nós trazemos exemplos aqui, Sim. que, por exemplo, vai tomar café e molha um hábito, né? Às vezes é um hábito que trouxe lá da infância, morava na Zona Rural, então ela molha o biscoitinho ali no café e ama aquilo, molha o biscoito no café e come. Gente, aquilo. Eu só de olhar, eu digo, meu Deus do céu. Tem outras pessoas, por exemplo, faziam, né? Aquele bolinho da comida avó, fazia o bolinho ali do pirão, do feijão com a farinha e colocar na boca. Tem gente que ama isso, faz isso até hoje, comer com a mão também já não é algo muito agradável. Mas tem outras coisas que, por exemplo, eu não gosto, né? Tem gente que, por exemplo, assim, uma vez trazer, vai muito da cultura também, né, Simone? Sim. Por exemplo, né? Tem alguns países aqui da América Latina onde as pessoas comem o abacate com sal. Sim. Na salada, né? E a gente come aqui com leite na vitamina. E uma vez em contato com uma pessoa de lá, ela falou: meu Deus, que nojo, como é que vocês conseguem comer abacate com leite? Eu digo, e como é que vocês conseguem comer abacate com sal? Então vai depender muito, né? Sim. Cada um. Vai depender muito de cada um, vai depender muito de cada criança, né? Cada um de nós, né? Cada um é único. Então, e assim, eu costumo dizer que ninguém gosta de tudo. Né? Eu também tenho muitas coisas que eu não como, tem muitas coisas que eu não gosto. Então, assim, a gente não pode também achar que a criança tem que comer tudo. Ah, você tem que comer tudo. Não, tem coisa que a criança realmente não vai gostar. Olha, eu não gosto de manga. Já tentou manga várias vezes, já tentei aproximar, mas a criança não gosta de manga, então tudo bem. A gente vai respeitar aquilo ali. E tem outras que a gente pergunta assim, mas como que ela não gosta? Como é que não vai gostar de banana, gente? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de banana. O que tem banana para a pessoa não gostar? Pois é. E tem gente que não gosta. Entendi, pois é. Aí tem que falar assim, eu gosto da maçã, meu filho, por exemplo, eu gosto de maçã verde. Da vermelha já não tanto de maçã. Mas é um gosto diferente. As pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar também isso. Tem que respeitar e vendo. E aí, como é que você vai trabalhar lá no seu consultório essa questão? Quem chega normalmente para você? Qual é o perfil da clientela que te procura seu serviço? Bom, são crianças, eu tenho pacientes de 10 anos, tenho pacientes de 10 anos, tenho pacientes, a maioria de 4, 5 anos, são a maioria lá no consultório, e lá no consultório são crianças que não têm diagnóstico, né, de autismo, por exemplo. São crianças seletivas. Então, quando essa família me procura, eu faço primeiro um questionário pré-consulta, um rastreamento alimentar para saber o que a criança come de fato, e aí começo o atendimento. Então, assim, a terapia alimentar, eu vou apresentar esse alimento para a criança de forma lúdica, de forma divertida. Mas a terapia alimentar não é o brincar por brincar. Né? A gente tem um raciocínio clínico, existe um processo terapêutico, né? Um raciocínio clínico para poder atender aquela criança, para poder fazer com que ela aumente aquele repertório alimentar. E na minha sessão, eu uso um método chamado de 4 P's, que são os 4 passos. A criança chega, ela vai ser acolhida ou com música, ou com brincadeira, ou com algum truque de mágica, né? Ela chega lá no consultório já nesse clima, né? E eu, inclusive, atendo com camisetas divertidas, com meias coloridas, assim, para criança não atendo de jaleco, assim, formal, porque... Ele chega e diz, ai meu Deus, chega aqui numa sala de tortura que vão me obrigar a comer. Então ele já chega já brincando e tal. E depois tem o desenvolvimento da sessão, né? Que pode ser, a gente pode cozinhar, a gente pode brincar com os alimentos, alimentar o Dino Papatudo, ou eu posso pegar um carrinho desse aqui, colocar um grão de feijão em cima, isso é aproximação também, né? Sempre mesmo brincando. Teve uma situação que aconteceu recentemente, um paciente meu com TEA, nível 2 de suporte, já estou com ele já há algum tempo, e aí a gente levei para a sessão feijão, levei cenoura, levei beterraba, a gente brincou, e aí ele quis comer o lanche, né, que a mãe dele mandou. E aí eu aproveito aquele lanche a meu favor, né, sempre. E ele levou pipoca. E aí eu tive a ideia na hora de pegar a pipoca, colocar um grão de feijão em cima e ficar brincando, isso aqui é uma nave e tal, e aí eu comi aquilo. E ele comeu também. Claro que esse paciente já estava numa fase de aproximação mesmo do feijão, já tinha colocado na boca, tentado comer. Então o que eu fiz? Eu peguei a pipoca e coloquei o feijão como meio para ele comer, e ele comeu.
Sim. Né? Então, aí depois que tem o primeiro contato, aí muda alguma coisa, tem gente que fala assim, mas eu não gosto de tal coisa. Aí, você já comeu? Não, nunca nem comi, quero nem comer, só de olhar para a cara, não gosto. E é possível que depois que experimente, tenha uma outra percepção? Sim. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então o negócio é oferecer, né? Isso, oferecer. E aí depois, né, tem o terceiro passo, né, tô falando desses 4 P's, o terceiro passo é a hora de arrumar a bagunça, né, porque a gente bagunça o consultório, né, é comida no chão, é brinquedo para lá, então nesse momento também a criança interage, né, quando a partir do momento que ele pega uma casca de banana e ele já joga no lixo, ele pega o feijão, joga no lixo, ele tá também interagindo ali. Né, além de ser muito importante a criança entender que se ele desarrumou, ele tem que arrumar, né, extremamente importante. E aí depois o quarto passo é a despedida, né, eu me despeço do paciente e digo a ele que a gente vai se encontrar na próxima segunda-feira, às 14 horas, eu faço questão que ele saiba isso, né, para ele saber que a gente está num processo, é importante você dizer à criança isso, que a gente vai se encontrar, e aí quando eu entrego a criança para os pais, eu dou uma devolutiva, rapidamente, se der, se não faço por mensagem, né, então os pais estão sempre sabendo o que está acontecendo, se a criança evoluiu, se a criança pegou naquele alimento ou não. Certo, então olha gente, quantas coisas, parece simples, mas não é, um trabalho realmente necessário, e alguém pode dizer assim, gente, eu não vou me preocupar com isso não, vai chegar uma hora que ele vai lá e come, ele está criança, ele come o que ele quiser, se ele não quiser comer, ele não come, eu ofereci aqui, mas qual é o impacto disso? Quando essa criança tem realmente essa nutrição seletiva, ela não tem acesso aos nutrientes que ela vai precisar, se ela só comeu aquilo o tempo todo, com o que isso vai acontecer? Então o pai está dizendo, bom, não estou preocupado com isso não, porque eu sei que uma hora ele vai lá e vai comer. É verdade, Simone, é assim que acontece? Ou o que você tem visto com crianças que não passaram por esse tratamento, né, por esse acompanhamento, qual é o futuro delas? A criança vai ter baixa de vitaminas, né, muitas crianças chegam para mim, né, com baixa de vitaminas e normalmente precisa de suplementação, né, é importante suplementação, então crianças que têm atraso no desenvolvimento, muitas coisas, né, que a gente sabe que tem que ter todos os nutrientes para a gente poder, né, crescer e se desenvolver bem. Então, assim, é importante realmente que procure esse tratamento, se deixar com fome, ou se fizesse essas coisas, né, que as mães fazem, escondem a comida, né, pega o feijão, bota um monte de coisa ali dentro, a criança percebe, a criança perde a confiança nos pais, porque está dando um alimento que ele... Então não adianta machucar, por exemplo, a verdurinha no pirão do cozido. Vai perceber. Eu já fiz isso. Certamente. Realmente, as mães, eu acho que a família faz o que consegue fazer naquele momento. Depois que começa a ter uma orientação, porque eu faço o trabalho com a criança, mas também oriento a família percebe que quando você faz isso, a criança perde a confiança em você. Entende? Quando você coloca uma coisa ali que a criança que a criança percebe, diz, opa, tem alguma coisa estranha nesse feijão aí, não vou mais comer esse feijão. Perde a confiança. Então, perder a confiança, se conquistar a criança é um trabalho, gente, mas é um trabalho que precisa ser feito. Conquistar a consciência, primeiro entender o que ela está passando, que não é birra, bater, colocar de castigo, fazer promessas, que isso também vale, Simone, se você comer tudo, vou te dar uma sobremesa. Pois é, aí a criança acha que a sobremesa é o bom, e a comida é ruim, né? Ela vai associar isso, de que a comer é ruim, porque eu tenho que, né? Para comer, eu tenho que comer o doce. E uma coisa importante que eu lembrei aqui é que na terapia alimentar nada é escondido. Então, quando eu faço, por exemplo, 1 quilo de feijão, a criança sabe que tem feijão. Se ela quiser comer, ela vai comer. Então, se eu faço 1 quilo de cenoura, a criança sabe que tem cenoura, a criança faz comigo e ela sabe que tem. Então, nada é escondido. Eu digo, olha, isso aqui é um picolé de arroz, por exemplo, né? Ela sabe que é um picolé de arroz, e se ela achar interessante, ela vai comer. Então, é importante, porque a criança tem que confiar em mim, né? A criança tem dificuldade de comer, então ela tem que confiar em mim. Então, eu digo sempre a ela o que tem. Eu já estou pensando aqui em algumas falas, até que a gente escuta, não sei se você já escutou, Anderson, a gente também fala assim, gente, pelo amor de Deus, que frescura. Tanta gente passando fome e eu vou ter que ficar aqui, inventando aviãozinho, conduzir feijão em cima de pipoca, eu não tenho tempo para isso. Ele tem que entender, já tem idade suficiente para entender que tem comida na mesa, é o que tem, é o que eu posso oferecer, e como acabou, se não quiser, fique com fome. Bem assim. Pois né? Mas assim, como eu falei, né? A criança não come porque ela não consegue. Sim. E realmente eu preciso do apoio da família. Sozinha eu não consigo. Então, preciso do apoio da família. E a criança fica comigo 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, 45 a 60 minutos no consultório, e o resto do tempo fica com a família. Então, a família precisa ofertar aquele alimento, precisa fazer daquela forma que eu estou orientando, entende?
Então, a família é importantíssimo, o apoio da família. Aí, muitas vezes, a família vai até dizer que já tentou de tudo. As famílias, às vezes, cansam um pouco, né? Sim, que cansa. Chega essa exaustão. Isso, essas famílias que chegam para mim, elas já estão cansadas. É. Né? Muitas delas são mães solo e já estão cansadas, já fizeram de tudo e já chegam assim exausta, dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu estou te procurando porque me ajude, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer. Então, muitas dessas mães chegam assim, nesse estado, né? E às vezes até com uma culpa, meu Deus, por que eu não ofereci isso antes? Eu deveria Sim. ter insistido lá atrás. Às Sim. vezes não ia depender dela. Porque a culpa não é da mãe, né? A gente tem que achar, a gente acha que a culpa é da mãe, a culpa é da família. A criança não consegue, a gente tem que entender que a criança não consegue. A mãe tentou, a mãe fez da melhor forma que ela podia fazer. Uhum. Né? Não existe um julgamento. Né? Quando a família chega para mim, eu não julgo, dizendo assim, poxa, você só dá macarrão instantâneo. Eu não vou julgar aquela família. Aquela família fez o que poderia fazer. E tem criança que só come mesmo isso. Isso. Todo tem. Chega nesse nível. Tem então, sim. comeu lá um macarrão instantâneo pela manhã, tarde, à noite. Sim. Mas ele só come isso. Sim. E fica, né? Sim. Isso mesmo. Então, aí a questão nutricional também vai ter, e a gente sabe, né, que a nutrição ela vai ter impacto em outras coisas. Às vezes na questão cognitiva, no aprendizado. Essa criança não vai socializar, porque se ela vai para um lugar onde só tem aquela comida e ela não vai comer outra coisa? Isso, a família às vezes tem dificuldade para viajar. Imagine uma criança que não come e você vai fazer uma viagem. Você tem que levar a comida da criança. Você vai para um resort, para um hotel, que tem um monte de comida, a criança não come. Então você tem que levar a comida da criança. Então, assim, para a família é muito exaustivo, é muito cansativo, é muito preocupante. Sim. Você vê que seu filho não está comendo. Nós estamos falando muito de comer, mas também o beber, né? Hidratação também acaba sendo... Tem criança que não bebe água. Sim, tem criança que não bebe água. Sim, com certeza. Não quer, não bebe água também. De jeito nenhum. Sim. E aí, nesse caso, também uma preocupação dos pais. Sim, né? Também a preocupação dos pais, e nesse caso a gente também trabalha na terapia alimentar. Também a questão da água, com certeza. E o contrário também, nós estamos falando daquela criança que não come, e aquela criança também, ou adolescente, não sei se na infância tem isso, mas os transtornos alimentares, aquela criança ou adolescente que come, depois provoca o vômito, né? A bulimia e a anorexia também. Com certeza. Com certeza. Aí isso também você trata? Não, nesse caso eu não. Eu trabalho com a seletividade alimentar. Mas se chegar para mim, eu encaminho para uma profissional psicóloga para poder fazer esse acompanhamento. Nessa sua prática, você já viu casos extremos? Essa Simone que falou, meu Deus do céu, esse aqui tá bem... Sim, já vi casos de crianças, por exemplo, que só comem com seringa. A mãe bate e ele come na seringa, ele só come aquele elemento mais líquido na seringa. Já teve casos de que a criança não consegue nem sentir o cheiro do alimento, ela não consegue nem ficar à mesa junto com a família, que ela sente repulsa. Já teve casos de criança que só come macarrão instantâneo, chocolate e amendoim. Tem casos assim bem que eu digo, meu Deus, né? Que realmente o caso que a gente tem que ir a fundo ali e saber por quê, para poder acompanhar aquela criança, sempre com muito carinho, sempre com muita dedicação, né, pela criança e pela família também. Certo. Nós podemos falar também que existe alguma situação, assim, por exemplo, de trauma, ou algum alimento que ela passou muito mal, e daquele momento eu não quero comer mais, não quero nem sentir o cheiro, ou esse alimento estava associado, né, em algum momento, sei lá, um dia de perder o pai, perder a mãe naquele dia que tinha comido tal coisa. Traumas não ligados à alimentação, mas que tem uma associação, pode levar a essa seletividade alimentar? Pode. E traumas também ligados a alimentos. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um trauma, quando ele tinha 2 anos de idade, que ele comeu um macarrão que estava estragado e ele sentiu mal com aquele macarrão. Ele hoje tem 10 anos e ele ficou com um transtorno, né? TARI, transtorno alimentar repetitivo evitativo. E nesse caso eu atendo junto com a psicóloga. Sim. Porque ele tem um trauma, né? Então eu apresento os alimentos e a psicóloga trabalha esse trauma. Então pode acontecer da criança ter tido um engasgo quando era pequeno, né? Ter tido um mal-estar, e aí... Criança morre medo da espinha do peixe, não come peixe de jeito nenhum. Pois é, tive uma criança que ela teve um engasgo quando era bebê, e a mãe ficou com medo de ofertar os alimentos e começou a ofertar só líquido, só liquidificado, porque a mãe teve medo de engasgar novamente. Hoje a criança já é grande, já tem 10 anos, e ela não come, porque a criança também ficou com medo. Então a mãe passou aquilo ali, né? Então, assim, é importante, teve um engasgo, teve um trauma,
tentar resolver aquilo ali para não perpetuar. Resolver com acompanhamento terapêutico mesmo, né? Isso mesmo. Para que aquilo, eu tenho, por exemplo, uma vizinha, ela trabalhava no frigorífico, olha que história. E ela, no momento lá, ela ficou presa, né? Algumas horas, não sei quanto tempo, né? Ela trabalhava lá na limpeza e fecharam a porta e ela estava dentro. Hoje ela não come carne de jeito nenhum. Não teve, nossa, você não come, não quer saber. E foi por esse momento que ela passou, ela ficou ali aquelas horas com aquele cheiro de carne dentro ali, daquele local fechado, do frio. E ela, sempre que vê a carne, ela sente a sensação da frieza do lugar que ela ficou. Isso. Então vai saber o que faz, né? Sim, com certeza. O que isso está relacionado. Às vezes, assim, também pessoas que teve, né, tem uma relação muito forte com animais, né? Sim. E aí não quer comer, né? Não quer comer, pode ser. Já aconteceu isso também? Às vezes a pessoa até fala assim, na pessoa da área ruim, aquela galinha ali depois vai ser o almoço de amanhã. Gente, é traumático. É verdade, é verdade. É verdade, pode acontecer também, né? Pode acontecer. Então, são várias questões. Vocês viram aqui nesse primeiro bloco, que é essa questão da seletividade alimentar. Nós vamos falar no próximo bloco como vencer isso e, mais especificamente, crianças com necessidades especiais. O TEA, nós falamos muito em abril, né? Que é o mês de chamar a atenção para o espectro autista, com as suas diversas necessidades, e como também um profissional, que é o caso aqui da nossa convidada, pode ajudar a inserir ou reinserir as crianças nesse processo de alimentação. Será que tem adultos também com seletividade alimentar? Eu vejo alguns que vão separando assim, o tempero da comida. A gente fala sobre isso já. Voltamos em instantes. Agora estamos de volta. Agora sim com você, mais um Papo Sintonia pela sua 106.1 Cardeal FM. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio com a nossa convidada, falando hoje sobre seletividade alimentar, como introduzir os alimentos das crianças de modo geral e aquelas que mais precisam realmente, crianças que têm alguma necessidade especial. Você participa mandando o seu comentário aqui pelo canal do YouTube e já trazendo aqui as perguntas e também pelo grupo Em Sintonia, que está aberto para a sua participação. Nossa convidada é Simone Virgens, ela é nutricionista, terapeuta alimentar infantil, também musicoterapeuta. Eu já vou trazer aqui as perguntas, né, de pessoas que estão participando com a gente. Um abraço aí para a Iris, que está ligadinha com a gente. Ela diz, todo autista é seletivo? Outra pergunta, as crianças já nascem seletivas ou elas vão se tornando? E se é possível fazer um diagnóstico precoce, prévio? Bom, nem todo autista é seletivo, né? Existem crianças que estão no espectro autista e não são seletivas, né? Isso pode acontecer. E qual foi a tua pergunta? Se pode ter um diagnóstico prévio. Precoce. Sim, é isso. A criança, às vezes, como acho que eu já falei, ela tem uma introdução alimentar maravilhosa, né? Come tudo, e depois de 2 anos ela passa a não comer, né? Pode acontecer isso. Então, é a partir daí que a gente vai começar a identificar. Porque comer é aprendido, né? Então, a criança vai comer. Por isso que a gente vai evoluindo a textura, né, dos alimentos. Quando a criança é pequenininha, né, na introdução alimentar, vai evoluindo aquela textura. Então, às vezes, naquela introdução alimentar ali, ela come tudo. Mas chega a partir de 2 anos, ela começa a recusar. E aí a mãe começa a observar aquilo ali, né? Por quê? E aí já começa, por que não está comendo? Por que está recusando? Por que está com nojo? E aí já vai observando e já procura ajuda. Essa coisa de queimar etapa, tem criança que está lá bebezinho ainda, gente. Já vai sendo introduzido outros alimentos. Já está na hora. Meus filhos eu criei assim. Que frescura, dá logo. Então você vai queimando essa etapa desse processo. Oferece, às vezes, quem insistir. Pode aguardar um tempo mais. Ofereceu agora, não gostou, esperar um pouco mais. Então, essa coisa de queimar etapa, oferecer o alimento antes da época, se isso depois, no futuro, mais à frente, pode trazer um problema. Isso, e assim, a introdução alimentar você começa com 6 meses. 6 meses, se a criança tiver, né, os sinais de prontidão, conseguir segurar a cabeça, né, aqui, não ficar assim, balançando. Tem os sinais que a criança tem que ter para... Às vezes a criança tem 6 meses, mas não tem esses sinais, então tem que esperar mais um pouquinho. Né? Tem que esperar mais 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja. Então, a introdução alimentar começa com 6 meses. Então, antes disso, não. Não é porque um filho da minha vizinha, da minha sobrinha, já com 6 meses já estava começando tudo, seu não, observa. Isso. Porque vai ser importante ele ter essa firmeza. Isso, é importante, senão ele não vai conseguir. Né? E aí? É importante ter essa firmeza. Então, muita gente fala, porque minha mãe, minha avó começou a comer com 4 meses, né? Com 3 meses, mas a introdução alimentar tem que começar com 6 meses. Daí você ir evoluindo realmente a textura. E aí, outros profissionais, quando você falou agora essa questão, né, da segurança, né, segurar a cabeça, aí talvez o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, muitas vezes pode ser chamado. Então, pode ser que o tratamento
seja multidisciplinar, não é isso? Com certeza, com certeza. Pois certeza. É. Então, assim, na questão da seletividade alimentar, é muito importante e essencial o apoio de outros profissionais, né? De terapeuta alimentar, fonoaudiólogo, gastropediatra, psicólogos, né? Então, assim, no caso lá no consultório, eu tenho parceria com 2 psicólogas, né? Que é Serlane Cabral, que ela trabalha com crianças e é neuropsicóloga, e Gabriela Leal, que ela também faz um trabalho... Acho que a Gabi está aqui até com a gente aqui. Gabriela Leal está com a gente. Beijo para você, viu, Gabriela? Então, Gabriela Leal, ela faz um atendimento para adultos. E aí você pode dizer assim, poxa, Simone, a gente está falando o tempo todo de criança, agora a gente está falando de adultos. Por que Gabriela atende adultos? Né? Porque Gabriela atende as famílias. Né? Então, é importante que a família esteja bem. Como eu falei, a família já chega para mim desgastada, já chega para mim cansada, já chega dizendo que não sabe mais o que fazer. E essa família precisa estar bem para poder que eu consiga evoluir com a criança alimentar. Então, muitas vezes que eu percebo aquela mãe assim, desgastada, eu chamo, Gabi, vamos me ajudar aí nessa. Tem uma mãe aqui que a gente pode, né, fazer um trabalho e aí ela faz esse trabalho com esse suporte com as mães. Porque se a mãe ela vai estar revigorada, ela está com gás para ir junto com a profissional, então vai complementar esse trabalho ali do consultório com o trabalho de casa e vice-versa. Mas se essa mãe diz, olha, joguei a toalha, não dá mais para mim, passei a bola para você, vai ficar mais difícil. Então, daí a importância de trazer a família para perto desse trabalho. Isso, né? Eu costumo dizer, eu já fiz algumas postagens no Instagram, e eu costumo dizer que eu não faço milagre. Né? Sozinha eu não consigo. Então, imagina que eu estou com a criança ali, eu apresento a cenoura para a criança ali uma vez por semana e a criança não vê a cenoura em casa. A criança não vê a mãe comendo cenoura, o pai comendo cenoura, a cenoura ali na mesa. Então, eu digo, eu preciso realmente do apoio da família. É todo mundo junto ali para que consiga, que a criança consiga vencer a seletividade alimentar. Pois é, e aí conseguir vencer é um processo realmente. O adulto também ele é seletivo, você falou que o adulto também pode sim, é isso. Se não for tratado quando criança, vai virar um adolescente seletivo e um adulto seletivo. Né? Agora, o adulto seletivo realmente precisa, com certeza, de acompanhamento com o psicólogo. Né? Porque tem adultos que são seletivos e dizem, não, eu sou seletivo e não quero mudar, tô bem assim. Mas tem alguns adultos que se incomodam, né, com aquilo de ir para um lugar e ficar catando a comida, separando, não como isso, não como aquilo. Tem adultos que se incomodam e aí podem procurar ajuda também. Muito engraçado, eu estava ouvindo uma conversa. A gente trabalha com comunicação, fica ligado também, não é na vida dos outros não, é nos diálogos. E eu estava ouvindo alguém dizendo exatamente, você não sabia de fulano? Não, ele não está mais trabalhando lá naquela empresa. Não, por quê? Meninas, não sabe por quê? Porque a empresa passou a oferecer a alimentação. E então, antes dava o ticket, eles compravam, e agora não, eles estão oferecendo alimentação. E ele não gostava da alimentação, ele pediu demissão. Olha o ponto que chega isso que nós estamos falando. Aí outra pessoa disse assim, mas será que foi? Ele não estava gostando da alimentação, disse que não ia comer aquela comida e pediu para sair. Eu lembrei agora de uma pessoa, uma amiga, que ela é uma psicóloga, inclusive, e ela tem seletividade alimentar. E é uma coisa que ela não gosta e ela fica envergonhada com isso. Ela demorou um tempo para me contar, né, que era uma pessoa seletiva, e no trabalho que ela tinha, as pessoas não sabiam. Ela chegava lá, ela comia o que tinha, né, e pronto, mas ela é super seletiva. Sim. Então, assim, ainda tem isso. Às vezes é um adulto seletivo que não chega, assim, para falar, porque tem vergonha de dizer assim, poxa, né, você é tão fresca, você não come tomate. Que frescura, né? Que frescura, as pessoas acabam falando isso. Então, quando a pessoa é adulta, acaba, acho que, tendo esse receio, assim, de falar. Né? E aí nós não estamos falando da escolha, né? Porque hoje a gente tem alimentação natural, vegano, que é outra história, né? Sim. Né? Que são escolhas, realmente. Sim. Nós estamos falando daquela pessoa que realmente tem aversão, tem dificuldade, não lida bem com isso, e isso precisa sair realmente visto num lugar de respeito, de cuidado, e fazer realmente essas intervenções. Isso. E agora a criança, antes de falar do autismo especificamente, mas o contrário também pode acontecer, aquela compulsão alimentar, pessoas que não param de comer, que quer comer o tempo todo, só estuda se estiver comendo. E essas trocas, né? Ou come assistindo TV, hoje em dia é muito comum, né? Sim. Comer com tela. O que, é que você fala sobre isso? Comer com tela é muito ruim, né? Porque você come e você não está vendo o que está comendo. Muitas mães, muitos pacientes meus, às vezes comem com tela, e a mãe diz assim, ele só come assim. Não é uma coisa que eu vou mexer no início, que eu vou trabalhar no início, né? De tirar aquela tela ali. Mas, com certeza, num caminhar da terapia alimentar, eu vou sugerir que aquela tela seja diminuída,
né, vá sendo tirada, porque aí vem a compulsão alimentar. Ele está comendo ali e ele não está nem vendo o que ele está comendo, simplesmente está engolindo aquilo ali. E às vezes numa Então, velocidade tão grande, ele fala que quer comer mais, às vezes... Isso, pois é. Então, isso é péssimo. Então, a questão da compulsão alimentar realmente é uma coisa que deve ser vista mesmo, né? Tipo, eu só como se... Eu só vou estudar se eu tiver com aquele chocolate ali, ou com aquele salgadinho ali, ou com aquela coxinha ali. Tem crianças que são assim, então tem pessoas que são assim, né? Adolescentes e tudo, que só come com aquilo ali. Só faz com aquilo ali, né? Comendo. E às vezes também a gente tem uma certa hierarquia em relação aos alimentos. Né, Simone, por exemplo, só o que é doce que é gostoso. Às vezes eu, por exemplo, amo coisa azeda. Adoro limão, fruta azeda, eu amo. Não sei como é que você gosta de tamarindo. Eu digo, eu gosto. Sim. Jiló, por exemplo, Sim, né? Gosto também de amo, adoro jiló. Eu não gosto de banana e gosto de jiló. Tá vendo? Olha só, não gosto de banana. Como é que você não gosta de banana? E aí gosta de jiló. Então a gente entender que todos os sabores são bem-vindos, né? O amargo precisa ser apreciado, né? O doce, o salgado também. Isso, e na introdução alimentar é importante apresentar isso. E é uma coisa muito importante, às vezes a mãe não gosta e não apresenta a criança. Ainda tem isso, Aí né? a mãe diz assim, por exemplo, meu filho, né? Se eu tivesse filho, eu não tenho, mas assim, eu não gosto de banana, eu não vou dar banana ao meu filho. Não, meu filho pode gostar de banana. Né? Eu não gosto, mas outras pessoas gostam, tem que entender. Então, às vezes tem isso, a mãe, eu não gosto de jiló, é amargo, eu não vou dar para meu filho, não. Pode ser que ele adore, como eu adoro. Eu adoro, né? Então, assim... No cozido, a primeira coisa que eu já procuro, já fico olhando assim. Pois é. Não tem jiló, né? Pois é. Então, assim, é importante que oferte a criança mesmo, jiló, banana, tudo, né? Todos os sabores, né? Então, ofertar, isso, pois é, sempre. Com certeza. Agora, tem aquelas crianças que vão ter realmente uma necessidade especial. Estamos falando da criança autista, ou no espectro autista, o TEA. Crianças, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência, motor e dificuldade. Aí, esse trabalho da terapia alimentar também ajuda, Simone? Sim. As crianças com TEA também, né? As crianças com TEA que têm seletividade alimentar, eu uso o mesmo método 4P. Né, que eu falei no início, a criança chega, eu aproximo, eu faço, eu cozinho com a criança, exatamente igual eu faço com a criança que tem TEA. Então a gente cozinha juntos, né, a gente brinca com os alimentos, dá comida ao Dino, igualzinho, né, a criança TEA que tem seletividade alimentar, eu faço da mesma forma. Né, como eu falei, a questão da criança, da pipoca e do feijão, né, essa criança tem TEA, nível 2 de suporte. Então, eu uso a mesma coisa, é a mesma coisa que eu faço com a criança TEA. Então, são técnicas que realmente foram estudadas, que foram pensadas para usar nessa criança. Então, vai levar mais tempo, talvez, a criança com TEA, fica mais irritada, não para. Ela não para comer. Coloco na mesa, ela levanta, ela tem uma... E o que eu faço com essa criança, né? Sim, eu sempre uso a coisa de respeitar a criança, né? A criança com TEA, às vezes, ela chega desorganizada. Ela tem... por exemplo, a criança às vezes diz assim, eu quero o Dino aqui e eu tiro o Dino e boto aqui. Então ela desorganiza, né? Então pode acontecer numa sessão de eu não conseguir nem apresentar o alimento à criança e tá tudo bem, né? Então pode acontecer isso, porque a criança está completamente desorganizada. Para a criança conseguir comer, ela tem que estar ali, ó, organizadinha. Então a criança às vezes chega desorganizada ou desorganiza na sessão por alguma coisa e eu não consigo apresentar o alimento. E tá tudo bem, eu vou deixar para a próxima sessão. Sim. Agora, é a forma de apresentar também a comida e até mesmo o comportamento à mesa da família. Por exemplo, comer com a TV ligada. A tela não é bom, mas às vezes a gente fala, né? Acontece isso. Quem nunca? Mas você não pode trazer celular para a mesa, comer assistindo, vendo filme, não. E por que você está assistindo a televisão? O jornal está ligado, porque é importante para mim a notícia, mas para mim também é. Então, criar a mesa precisa estar posta, a comida precisa estar... Tem gente que fala assim, eu como com os olhos. Se a mesa não estiver ok, a comida não estiver bem servida, estiver tudo arrumado, eu não consigo comer. Isso é importante a família sentar para comer junto. É muito importante. E é muito importante que os pais deem um exemplo. Porque imagina, você fala para o seu filho, você tem que almoçar, você tem que comer salada, mas o pai está lá comendo hambúrguer. Então a criança não vai, poxa, porque meu pai pode comer hambúrguer, eu também não posso. Né? Então a questão de dar o exemplo. Então é importante. Eu acho que hoje em dia, com a nossa correria do dia a dia, a gente não tem mais essa coisa de colocar a mesa. Antes a gente esperava o filho chegar da escola para poder comer todo mundo junto. Hoje em dia é uma correria. Mas é importante, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, que essa família se reúna, que essa família coma junto, né? Que a criança veja o pai ali comendo salada, comendo cenoura. É importante que a criança veja isso,
né? É uma das coisas que eu sempre falo com os pais. Os pais recebem dever de casa, viu, Patrícia? Né? Eles recebem dever de casa, recebem puxão de orelha, dizem assim, olha, sozinha eu não consigo, você tem que me ajudar também, né? Passa o dever de casa, faz um bolo com seu filho, faz uma salada com seu filho, né? Eu acho que cozinhar é uma ótima forma de aproximar o alimento da criança. Sim. E aproxima também a criança dos pais. E aí a gente tem essa ideia de que vou tirar a criança da cozinha porque é perigoso, já cria aquela sensação ali de medo, né? Muito grande na criança, e aí não é o caso. Tem que ser feito tudo com muito cuidado, né? Pois não dá para você pegar uma criança e botar na cozinha de qualquer jeito. Tem que ser feito com cuidado, né? Claro que você não vai dar uma faca né? Você dá uma faquinha de plástico para a criança ali, e a criança vai fazendo, né? Pega aquilo ali, coloca numa vasilhinha. Às vezes você vai transferir um tomate cereja de uma vasilha para outra, a criança já acha aquilo o máximo, né? E a criança pode fazer tem gente que bota umas carinhas, faz ali o purê, bota uma carinha no purê, pode também, com certeza, né? Com certeza. Brincar com esses alimentos nesse sentido. Com certeza. Agora, a gente está falando de brincar com os alimentos, ali fazer ele lúdico, colorido, prato. Agora, uma coisa que eu não pergunto aqui, como você é especialista nesse assunto, hoje em dia tem muito, principalmente a indústria alimentícia, associar comer a brincar, né? Então, vem o doce com o brinquedo. Isso, às vezes, nem sempre é legal. Depois vem um ovo da Páscoa com brinquedo dentro, né? Pois é. Normalmente são alimentos que, né, são ultraprocessados, industrializados, né? A gente normalmente indica, é né? assim, isso é. Aqui no programa é Descasque Mais, Desembale Menos, estamos nessa campanha. Com certeza. Ai, que bom esse papo com você. Gente, daqui a pouco nós vamos encerrar, que agora nas considerações finais, porque tem o nosso quadro Ecoar, hein, Emerson? Toda quinta-feira também. Passamos aí do Ecoar, mas hoje, daqui a pouquinho, mais um episódio. Hoje é aqui do terceiro episódio, a importância da conservação e da regeneração da caatinga. Daqui a pouco vamos falar aqui no nosso programa Em Sintonia de hoje. 9h48, suas considerações finais, o que é que você quer deixar aí de informação para as pessoas? O que eu digo para os pais é que se identificou, né, procure ajuda o mais rápido possível. É possível, né, tratar a seletividade alimentar com muito carinho, com muita atenção, né, com muito cuidado. E dizer que quem quiser mais informações pode procurar meu Instagram, pode entrar em contato também pelo WhatsApp. Eu tenho um consultório aqui no Centro Médico João das Botas, no Canela. E é isso, quem quiser, né, conversar, tirar mais dúvidas, eu estou aberta para poder conversar. Só falar comigo lá no Instagram. Pais e mães e adultos também, né? A questão da seletividade precisa ser olhada, precisa ser vista com carinho, não é frescura. Sim, com certeza. Não é falta de entendimento de que o Brasil, o mundo está com fome e a gente tem que comer tudo que coloca à mesa. Não é por aí, né? Tem que ter respeito. E às vezes a pessoa cria até um trauma. Se você não comer, vai ficar de castigo. Então a criança acaba, trava mesmo, não come mesmo. Com certeza. Então, convidar realmente para esse diálogo, a importância da vovó também está ajudando, porque às vezes faz um desrespeito em relação à mãe, dizer, mas aqui na minha casa eu faço do meu jeito. Isso, é verdade. Tem isso também? Você lida com isso? Tem isso também. Às vezes a gente precisa chamar a avó também para dar um puxãozinho de orelha. Olha, tem que ver como é isso aí. A gente já aconteceu também de conversar também com os avós. Sim, né? Porque realmente toda a família, né? Que a gente fala às vezes da família, pai, mãe, mas a família também, né? Às vezes a criança fica com a avó durante a semana e com os pais final de semana, por exemplo, né? Exato. Acontece. Então é importante também essa avó também estar participando e estar entendendo o que está acontecendo. É importante. Beleza. E todo mundo junto, né? O final de contas, em prol da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, a gente espera que você realmente tenha gostado aqui desse papo. Fica aí o convite para que a gente possa lidar com a questão da nutrição infantil de forma respeitosa, amorosa, acolhendo as nossas crianças, que elas possam comer, né? Se desenvolver saudáveis, que comer não seja algo de dor, mas que traga prazer e que traga alegria. Afinal, comida prazerosa também. Sem dúvida. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, querida, tá bom? Obrigada. E é isso, gente.